Muito boa noite, meu caro telespectador do nosso canal 3 TV Imperial. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa, A Cidade em Revista. E é claro que durante algumas semanas nós temos feito aqui um trabalho voltado para as reformas. Quais reformas, né? Então a gente lembra as reformas do Brasil a partir do instante em que a vitória de Jair Bolsonaro modificou por inteiro, no meu entender, a forma pela qual nós, brasileiros, precisamos caminhar em favor do Brasil. Então, nós temos a reforma previdenciária, que foi a primeira reforma trazida a lume para a gente discutir, e também em seguida se falou da reforma tributária e da reforma política. Muito bem. Então veja bem, com relação à reforma previdenciária, a gente sabe que houve uma tramitação muito badalada, muito discutida, com marchas e contramarchas, idas e vindas, né? Com deputados mal satisfeitos, outros muito satisfeitos, e classes sociais também, algumas privilegiadas, se é verdade ou não, né? Mas de qualquer forma, a gente está vendo aí essa história da reforma previdenciária. E aí tem aspectos dessa reforma que a gente precisa, de alguma forma, discutir mais adiantadamente, não é? Que tipo de soluções poderão ser dadas para que a gente alcance realmente uma reforma com R maiúsculo. Reformou-se a Previdência em favor do povo brasileiro e não em favor de corporações, de entidade de classe, né? Em favor de políticos, e vai por aí. Bom, isso com relação à reforma da Previdência. Ponto. Aí a gente fala da reforma tributária. E na reforma tributária, a gente descobre o seguinte: primeiro, todo mundo fala que é necessário reformar-se o conceito tributário do país, uma nova fórmula de arrecadação dos tributos. Só que tem uma coisa, pelo menos até agora, ninguém falou da reforma no sentido de que nós pudéssemos imaginar que acontecesse, por exemplo, a redução digamos assim, dos percentuais que são aplicados em cada tributo, ou a extinção de tributos, no sentido de reduzir o custo tributário para aqueles que pagam. Quem paga? O povo. Porque não parece não. Às vezes a gente reclama que o povo reclama, mas não é o povo que está reclamando, é o empresário. Só que o empresário, quando reclama, de uma certa forma, ele está reclamando também em favor do povo. Porque na hora da fixação do preço das utilidades, quem paga o preço não é o empresário, é o consumidor, no caso o povo. Então, se houver realmente uma redução desses valores, aí sim, dir-se-á que há uma reforma tributária que vai favorecer ao desenvolvimento do país, né? E também a racionalização dos tributos a serem recolhidos pela população. Porque eu cheguei a comentar aqui, gente, que nós temos aí fatos assim importantíssimos, né? Se a gente for olhar direitinho, quantos impostos a gente tem assim que conviver, porque o povo é que convive, não parece não, mas é. Ele, por exemplo, tem aqui o imposto de renda à pessoa jurídica, que é o imposto devido pelas empresas. Mas quem paga?
São as empresas? São. Mas buscado de onde? Da renda oferida pelas empresas. E essa renda é buscada onde? Nas transações comerciais. Quem paga? O povo. E aí a gente vai vendo que tem o IPI, que tem o ICMS, que tem o ISS, né? Que tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que também, no fundo, cada imposto, ele existe, tá bem, mas quem paga é a empresa? Não. A empresa, quase que eu diria que ela funciona como arrecadadora do dinheiro que é do governo, porque é em cima dos impostos que existem em função, né, em razão do que foi acordado e tornou-se lei, para que todos nós possamos, então, fazer o pagamento. Muito bem. Então, eu diria, como disse na semana passada, né, que o juízo de valor não é agora, é mais no final do programa, quando você vai ter a chance de verificar ou não o que a gente está dizendo. Porque, veja bem, quando se falou da reforma da Previdência, nós temos aqui um rombo de 170 bilhões de reais. 170 bilhões de reais, que é uma grana preta para ninguém botar defeito. Agora, isso aí foi gerado aonde? Isso foi gerado nas concessões que acabaram acontecendo no curso da própria Previdência Social, em que você criava mais alguma coisa para que fosse favorecido o segurado. Só que esse favorecimento não tinha a contrapartida, ou seja, 10 de benefício, 10 de arrecadação. Aí você tem o equilíbrio, e esse equilíbrio acabou gerando o desequilíbrio ao ponto de alcançarmos 170 bilhões de déficit previdenciário. E aí tem umas coisas interessantes. Eu sei que eu não sou muito chegado às redes sociais. Tem tantas pessoas que às vezes me gozam, me criticam, porque eu não perco muito tempo de ficar dedilhando o meu celular, tá ele aqui, ó, ficar dedilhando aqui para ver o que está acontecendo. Eu não sou disso. No entanto, tem umas coisas que assustam. Olha, gente, assustam mesmo. Então, eu vou dizer para vocês que na reforma eleitoral, né, que também está agora em tramitação, nós temos algumas coisas que me assustaram. Assim como na legislação tributária eu fiquei assustado com algumas coisas que estão aqui para a gente pagar, por outro lado também, na reforma eleitoral, gente, eu levei um susto. Primeiro, porque você tem, na lei eleitoral, você tem algumas coisas que foram sancionadas pelo presidente da República, mas outras que foram vetadas, com uma diferença. As sancionadas foram aplaudidas pelos nossos políticos, mas as vetadas não. Sabe por quê? Porque as vetadas implicam diretamente na maneira pela qual o poder legislativo quer, porque quer, comandar esse país. E aí que nós tenhamos um poder executivo que diga amém a tudo isso. Então, nós temos, por exemplo, na reforma eleitoral, nós temos pelo menos cinco colocações que foram vetadas pelo Poder Executivo, mas que estarão agora sob análise do Poder Legislativo, que pretende discutir o veto e, quem sabe, até rejeitar o veto.
E a gente fica olhando aqui coisas assim, por exemplo, recriação da propaganda partidária na televisão, extinta com a reforma eleitoral de 2017. Então eu me perguntei, mas se foi extinta em 2017, por que terá sido extinta? Provavelmente porque chegamos à conclusão de que você colocar propaganda eleitoral gratuita dos veículos de rádio e televisão era alguma coisa que feria fundamentalmente o direito das empresas de comunicação de poderem trabalhar independentemente de terem que segurar, inclusive até como forma de ter que pegar, sei lá, naquela época você tinha a maneira pela qual os partidos encaminhavam esse material para as televisões. E aí, convenhamos, foi brincadeira, né? Mas era assim que funcionava. Então, isso lá atrás, em 2017, foi cancelado. Quer dizer, então, na eleição de 2017, isto não aconteceu. E que eleição foi essa? A eleição presidencial, a eleição dos governadores, a eleição dos deputados federais, a eleição dos senadores, a eleição dos deputados estaduais. Então, o que a gente vê é que agora, na eleição de 2020, que é ano que vem, nós temos então as eleições municipais, quando então caberá ao eleitor eleger o prefeito com o seu vice-prefeito e as câmaras municipais. Então, é uma eleição a nível municipal. Só que tem umas coisas que a gente ainda não viu, não é? Foram comentados, mas ficou assim a coisa, sabe, mais ou menos para lá do que para cá. Vou dar um exemplo. Havia, como existe até hoje, né, e foi aprovado, a legislação que fala no voto distrital. O voto distrital é alguma coisa que foi aprovado. Está aprovado. Só que não tem como colocar em vigor a não ser nas eleições municipais. E por quê? Porque nas eleições municipais nós vamos tratar da eleição dos vereadores de cada município. Então, o que vai acontecer? Nos municípios você tem os bairros, não é? Então você teria candidatos de conjunto de bairros ou de bairros até isolados, dependendo da capacidade eleitoral de cada bairro. Então, você teria a chance de saber que no bairro onde você mora, você teria candidatos que estariam em condições de te oferecer o voto. Você vai dar o voto a ele, mas você vai ter a oportunidade de, tanto quanto possível, lá adiante, você vai ter a chance de cobrar desse cidadão que mora no bairro onde você mora, que você tem a chance de saber onde ele mora, e você vai cobrar dele alguma coisa de interesse do seu bairro, não é? Então, isso para efeito do voto distrital. Pelo menos nessa eleição poderia acontecer esse voto. Embora, no meu entendimento, o voto distrital misto pode perfeitamente ser aplicado nas eleições federais e estaduais. Por que eu digo isso? Porque na eleição, tanto na federal como na estadual, você teria chance de votar no candidato a deputado federal da sua cidade, onde você tem o teu título de eleitor. Então você não teria essa oportunidade que quantas e quantas vezes a gente vê nas eleições candidato. Vou dar um exemplo assim grosseiro, mas verdadeiro.
você tem candidatos do norte fluminense, de Campos, de Itaperuna, de Bom Jesus do Itabapuana, que são municípios do norte fluminense, e que vêm a Petrópolis buscar votos. Mas também não é menos verdade que nós temos candidatos petropolitanos que vão buscar também votos em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Paraíba do Sul, em Vassouras, em Campos, né? Então, essa bagunça iria acabar. Por quê? Porque você teria realmente lá na frente câmaras legislativas, federais e estaduais, verdadeiramente representativas das cidades que integram os estados. Então, eu, aproveitando as redes sociais, me chegou às mãos uma preciosidade que eu acho que eu não tenho como não colocar aqui para que você, meu caríssimo telespectador, que assiste ao meu programa, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Então eu digo assim, os nossos políticos, né, começaram os alertas sobre os absurdos a que nós somos obrigados a conviver. Fica claro, né, que nestas minhas observações deverão existir muitos fatos relevantes, ou seja, postos de trabalho que são verdadeiros e necessários, mas uma análise mais elaborada. Fiquei assustado com os números finais que a matéria constante do Facebook, que é de entristecer qualquer brasileiro que possa ter acesso ao material. E eu, na minha modestíssima opinião, preferi trazer para o nosso conhecimento todo o material que apurei. Gente, prestem bem atenção no que eu vou colocar aqui. O Brasil como nação, como é que funciona como nação? Então eu diria assim, funciona como nação com a eleição de um presidente, de um vice-presidente. Então nós temos dois mandatários, o presidente e o vice-presidente, que é o substituto eventual nas ausências de viagens do presidente entre o vice. E às vezes os dois viajam, ainda tem o presidente da Câmara que vai tomar o lugar, mas não importa. Então você tem os dois vice, o presidente e o vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em seguida você tem o presidente da Câmara dos Deputados Federais. E não é menos verdade que você tem também o presidente do Senado Federal. Isso relativamente ao poder legislativo. Esqueçamos o poder judiciário por enquanto. Então você tem um presidente da Câmara, um presidente do Senado. Muito bem. Aí você tem 512 deputados federais. São 513. Mas como eu falei, tem o presidente da Câmara, que é um mais 512, 513. Assim como você tem 80 senadores, que somados ao presidente do Senado, somam 81 senadores. Então você tem 513 deputados e 81 senadores. Mas não fica por aí, porque você tem também 27 governadores de estado, porque o Brasil, a República Federativa do Brasil, se compõe de 26 estados e um Distrito Federal, a soma de 27 governadores. Mas também não é menos verdade que existem 27 vice-governadores. E menos ainda verdade, né? Mas é verdade, você tem 27 assembleias estaduais, de deputados estaduais, 27 assembleias, não é? Então você, não satisfeito, a gente vai um pouquinho mais adiante, e você encontra, aí eu tenho até que olhar aqui, sabe? Você tem 5.568 prefeitos municipais.
que por sua vez também temos 5.568 vice-prefeitos, que por sua vez nós temos 5.568 câmaras municipais, né? Que nos colocam, só para você ter uma ideia, né? Nós temos 57.931 vereadores. Na soma dessas 5.568 câmaras, nós vamos ter um total de 57.931 vereadores, né? E aí você tem um total de 70.794 pessoas, com uma diferença. É que até então, na moralização do serviço público, sempre se falou na admissão dos funcionários por concurso. Só que essas figuras são eleitas, mas não tem concurso público. Elas não fizeram concurso, mas se elegeram. Pelo menos tem a eleição. Tá bem. Mas aí agora vem uma coisa que me assustou muito. Na Câmara Federal, nós temos 12.825 assessores parlamentares. No Senado, 4.455 assessores. Nas câmaras estaduais, 27.000 assessores. Nas câmaras municipais, 600.000 assessores. A soma geral me traz aqui 715.000 pessoas, servidores públicos, sem concurso. E aí, a gente parte para o custo dessa história toda. E eu descubro que por minuto, gente, olha, são 19 horas e 58 minutos. Então, quando der ali 19h59 ali no reloginho, você vai ver que são 248 mil reais por minuto que custa essa galera. Só que, se a gente transformar isso em hora, nós já temos por hora 14 milhões e 900 mil reais por hora, ou 357 mil reais por dia. Aliás, 357 milhões por dia. E 10 bilhões e 700 mil, 10 bilhões e 700 milhões por mês. Dando um total de custo público, gente, de 128 bilhões de reais. Esse é o custo de toda essa organização brasileira. E eu acho que, de uma certa maneira, a gente teria que fazer assim, perguntar, né, cá para nós, povo, que somos os pagadores de impostos, será que a gente merece pagar 128 bilhões de reais, sabe, 120 por ano, nessa história aqui, quando você já tem um buraco de 170 bilhões de déficit da Previdência, e você ainda tem que se lembrar que no orçamento esta grana tem que entrar. E que outra coisa que tem aqui, hein, que me parece que quem fez esse trabalho aqui não colocou, por exemplo, as Forças Armadas, que nós temos Exército, Marinha e Aeronáutica, que são servidores públicos, mas que não estão aqui. Também não estão aqui os servidores públicos do Judiciário. Se a gente observar, nós temos 5.568 municípios, o que me encaminha na hipótese de imaginar que nós temos pelo menos 5.568 juízes de primeira instância, o que me leva a imaginar
que nos 27 estados que são compostos pelos 5.568 municípios, que nós temos os tribunais de primeira, de segunda instância e até de terceira instância, não é que são os tribunais federais, e ainda o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal. Gente, não está aqui nessa conta não, mas tem que figurar no orçamento. E eu diria que é espantoso você entender como custa o Brasil e por que é que nós temos toda essa dificuldade, que é uma dificuldade violentíssima, para a gente achar que, de repente, nós poderíamos estar numa posição melhor. Por quê? Porque, gente, eu já não quero discutir a eleição das pessoas que foram trazidas a administrar o país. Mas eu começo a pensar o seguinte: por que será que para 500 deputados nós tenhamos necessidade de 12 mil servidores sem concurso? Por que será que para 81 senadores nós precisamos de 4.455 servidores? E por que será para 5.568 câmaras municipais, que dão aí um total vamos ver aqui, um total de 57.900 vereadores, 600 mil assessores? Para que isso tudo, gente? Com sinceridade, eu não entendo como é que a gente consegue toda essa numeração desesperadamente grande. E eu fico me perguntando, a continuar do jeito que está, né, o Brasil, né, começa a ser explicado aos poucos, porque o déficit orçamentário começa a ser explicado também aos poucos, não é? Agora, não existe nenhum grande trabalho político, né, para a gente ficar sabendo quando é que os políticos vão pensar no Brasil. Porque é muito simples você criar o serviço público, você criar tudo isso. Agora, imaginem vocês o seguinte: isso que foi colocado aqui não está colocado, por exemplo, as empresas estatais, que você tem as empresas estatais federais, estaduais e municipais. Gente, nessa brincadeira, sem medo de errar, eu acho que a gente ultrapassa a casa do 1 milhão de servidores públicos sem concurso. Não, mas nas empresas estatais tem concurso. Será que tem? Porque eu sei que tem uma porção de gente que é nomeada sem concurso. E aí vem a minha pergunta: quantas empresas estatais são rentáveis? E quantas são deficitárias? Sobretudo, as empresas estatais municipais e outras estaduais também, que são empresas, estatais, mas que são empresas que não têm a menor condição de se sustentarem por arrecadação daquilo a que se propôs trabalhar. Convenhamos, é uma situação que me deixa assim, numa posição terrível, porque eu penso assim, quer ver? Na reforma política, que é essa que está aqui, que não tem nada disso em discussão, porque isso aqui está abafado, não é? Mas existe aquela história que diz assim, os antigos diziam, e eu, como sou meio antigo, também tenho o direito de dizer: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, para os políticos com mandato,
federal, estadual e municipal, farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque eu sempre dizia o seguinte, a pessoa vai ser candidato a vereador. Como é que ela funciona? Primeira coisa que ela tem que funcionar é descobrir um partido político onde ela vai se inscrever, vai se filiar. Aí, é o tal negócio, de repente, o certo seria essa filiação ligada à forma pela qual o partido que ela vai se filiar guarde uma certa semelhança com o pensamento desta pessoa que está se filiando. Bom, mas ela se filiou. Lá na frente, pelos canais competentes, ela consegue verificar que o seu nome consta na planilha de candidatos a vereador por aquele partido. Então, por isso mesmo, ela é candidata a vereadora por aquele partido. Então, ela compete e ela consegue se eleger. E aí, depois da eleição, vem a diplomação. E depois da diplomação, no princípio de cada ano pós-eleitoral, a posse dos eleitos. Então, quando o cidadão que se elegeu chega no local onde ele vai ser consagrado vereador, edil, ele pensa assim, bem, até então eu consegui um partido onde me inscrevi, um partido que me colocou como candidato, e eu consegui, com o meu trabalho ou sem trabalho, não sei, mas consegui me eleger. Aqui estou para tomar posse. Daqui a 4 anos, o que é que eu terei que fazer para ser reeleito e continuar nesta posição de político? Sabe por quê? Porque, veja bem, o que é o político? O político é um servidor público. Só que, neste país, político passou a ser profissão. Quantas e quantas vezes nós temos visto aí na imprensa, né, que fulano é político, está no seu 8º mandato. Aí eu penso assim, 8 vezes 4, 32. Então você está há 32 anos no exercício de mandatos políticos. E eu pergunto, nesses 32 anos, será que ele conseguiu verificar as mutações que aconteceram no país? Mutações industriais, mutações, mutações de colégio, quer dizer, as mutações das coisas que aconteceram e que foram modificando a forma de viver do povo. Mas ele está há 32 anos encastelado no seu cargo. E daí? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Portanto, eu sempre digo isso e vou repetir mais uma vez. A reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma política, que é a reforma eleitoral, essas 3 reformas, no meu entender, são de fundamental importância. Ou nós vamos aderir a essa responsabilidade que temos, ou a coisa vai continuar tudo como dantes no quartel do Abrantes. Por quê? Porque quem é político, né? Você vê, nessa eleição que vem aí, 98%, provavelmente, não só aqui em Petrópolis não, mas no Brasil inteiro, 98% dos vereadores estarão tentando uma nova eleição. 2% talvez ainda vão se aventurar a querer ser prefeito. Pode acontecer. Quando eu falo 2, pode ser 3 ou 4%, não importa. Mas ele não deixa de ser o quê? Político. Porque ele achou que a política é uma profissão. Quando, em verdade, gente,
Polis e oikos. Polis, cidade. Oikos, palavra grega que significa administração da coisa pública. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Quando nas assembleias gregas havia as assembleias, não é, em que as pessoas estavam comparecendo para resolver as coisas daquela cidade, Atenas, Tebas, enfim, Esparta, Atenas, Tebas e outras, isso na Grécia. Pois muito bem. Então apareceu naquela época uma figura que era muito importante, mas era muito importante e que até hoje ela existe, mas ela existe hoje até com uma afirmação pejorativa, né? Que era exatamente as pessoas encarregadas de encaminhar as votações naquelas assembleias e que hoje são as pessoas encarregadas a encaminhar o grupo de candidatos a deputado federal, a deputado estadual, ao Senado, a câmaras dos municípios, vai por aí, não é? Isso tudo significa o quê? Significa a mudança que aconteceu em tudo isso, não é? Hoje nós não estamos mais na polis oikos da Grécia, nós hoje estamos nas administrações públicas da União, dos estados, dos municípios. Essa é a realidade. Então, em matéria de reforma, eu vou ser sincero, não vi grandes mutações, não vi mesmo. Agora, eu estou negócio, de tristeza até, eu coloquei aqui nos meus papéis uma coisa que me pareceu terrível também. É que hoje nós temos 35 partidos políticos legalizados em plena possibilidade de funcionamento. Alguns com um pouco de desvantagem. Por quê? Porque eles não vão ter acesso à verba do fundo partidário, porque não tem representação legislativa, nem na Câmara, nem no Senado, nem nas câmaras municipais, nem nas câmaras estaduais. Então não tem representação e por isso mesmo estão fora do fundo. Mas são partidos com possibilidade de trazer eleição de alguém para esses cargos. Só que tem um negócio super interessante. Além dos 35 partidos políticos legalizados, existem ainda 73 partidos políticos em formação. E eu me perguntei, bolas, por que mais 73 partidos que estão tentando a formação? Com sinceridade, eu não consegui descobrir o porquê dessa volúpia, dessa vontade, sabe, a não ser que se diga assim, bem, está todo mundo de olho no fundo partidário. De repente você monta o partido, consegue uma representação legislativa que vai dar direito ao fundo partidário. E com esse fundo, quem montou o partido poderá até se dar muito bem, até porque, pela mudança da legislação, nós temos, por exemplo, a permissão do fundo partidário para pagamento de multas, aí também a permissão do fundo, né, que pode permitir a eleição de políticos que foram alcançados e barrados pela lei do ficha limpa. Então, minha gente, eu passei a me perguntar, o que é a lei do ficha limpa? A lei do ficha limpa nada mais é que a voluntas populi, ou seja, a vontade do povo que criou uma lei, e essa lei foi trazida a lume, trazida ao conhecimento
dos 200 milhões de brasileiros, né? Ela foi trazida pela assinatura de mais de 1.500.000 assinaturas de eleitores brasileiros que criaram a lei do Ficha Limpa. Só que essa lei do Ficha Limpa, porque ela foi criada pela população, no meu entendimento, ela não poderia ser modificada. Como hoje você escuta falar-se em cláusula pétrea da Constituição Federal. Só que as cláusulas pétreas da Constituição são aquelas que interessam àquelas pessoas que estão discutindo alguma coisa em seu benefício e que o país passe muito bem, obrigado. E no caso da legislação do Ficha Limpa, não, porque ali não é uma cláusula pétrea, é uma lei que foi criada pelo povo, fora dos gabinetes parlamentares, e por isso mesmo deveria ser respeitada e ser acompanhada de muito perto para que nada pudesse infringi-la. E, mais ainda, se porventura alguma coisa tiver que ser modificada dessa lei, que seja modificada pela voluntas populi, pela vontade do povo, que vai dizer em mais 1.500.000 ou 2 milhões de assinaturas que aceita a modificação. Aí sim eu vou passar a crer que nós vamos ter realmente uma legislação eleitoral capaz de nos colocar nessa posição, posição de vanguarda, posição que vai dizer assim, antes e acima de tudo, da vontade do político, vale preliminarmente a vontade do povo. E aí vem aquele detalhe, que vontade do povo é essa? Vontade que será trazida para todos nós pelo político, desde que ele tenha coragem bastante de resolver a coisa segundo e conforme deveria acontecer, e não como aconteceu já lá atrás, em que foram modificados alguns artigos da lei do Ficha Limpa para beneficiar determinados candidatos lá atrás, e que, por isso mesmo, continuam beneficiados até hoje, que afinal de contas, ser político não é ser um servidor público, mas ser um profissional da arte da política, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso país. Tomara que a gente possa, a partir de agora, vamos falar das eleições municipais, já temos aqui em Petrópolis candidaturas de vereadores que ainda não podem se manifestar, porque os partidos ainda não fizeram as suas convenções municipais, né? E mesmo por isso mesmo, a gente sabe que existem candidatos a candidato, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, candidatos a vice-prefeito, mas que, pelo menos nesse instante, a coisa ainda está em compasso de espera. Já existem as conversas de bastidores, a gente já sabe quem é quem, mas é preferível que a imprensa não divulgue esses nomes, senão quando acontecer, em verdade, né, as convenções partidárias que irão, então, mostrar quem é quem, quais serão os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e também quais serão os candidatos que comporão as chapas de vereador, com uma coisa muito importante nessa eleição que vem aí. Eu não sei como vai ficar o voto distrital, que até agora faz-se um silêncio sepulcral sobre isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho e sei que por força da modificação da lei eleitoral, aquelas convenções partidárias juntando 2, 3, 4 partidos, então esses 3, 4 partidos indicavam
4 candidatos de um, 3 do outro, não sei o quê, e aquilo era feito de um modo que essas pessoas seriam verdadeiramente beneficiadas na soma dos votos, que afinal de contas aquela coligação somaria votos para aquelas primeiras figuras que estariam, né? Nomeadas ali, sabendo-se que, por força do seu conhecimento, elas estariam à frente dos outros candidatos que simplesmente estariam tentando uma coisa, trazendo votos para eleger essa galera ali da frente. Isso acabou. Pelo menos até ontem, isto acabou. Hoje, o que você tem é a eleição de vereadores por partido, ou seja, aqueles mais votados vão compor os 15 vereadores em Petrópolis, que a essa altura já se fala em 21. Não sei porquê, mas já se fala que vão aumentar para 21 o número de cadeiras do município, como antigamente era assim, e que veio uma lei que reduziu, que aliás, quando reduziu para 15, a bem da verdade seriam 11, mas paciência, ficou em 15, está em 15 até hoje, mas que deve ir até os 21, porque já existe todo um trabalho aí partidário para levar isso aí. Só que até então a legislação ainda não foi mexida, ao que eu saiba. Ao que eu saiba, não foi mexida. Em todo caso, vamos aguardar para ver como é que fica. Eu prometo a vocês que na semana que vem, em função dessa legislação, eu trarei essa discussão dos 21. Uma coisa é certa, o pessoal está dizendo que os 21 não trarão despesas a mais para o município, o que não é verdade. Sabe por quê? Porque o que viesse a cada final de ano sobrar na tesouraria das câmaras municipais, esse dinheiro retorna para a tesouraria do município. E aí, se você criar mais 6 cadeiras, são mais 6 vereadores, com mais assessores parlamentares desses 6, com mais despesa de gabinete, não é? Cafezinho, gasolina, automóvel, vai por aí. Quer dizer, a essa altura, o custo do poder legislativo vai ser muito maior. E aí? Aí, infelizmente, nós vamos ter os 21 vereadores custando um dinheiro que, somado aos outros, vai ampliar o custo do poder legislativo, e aí esse aumento de custo reduzirá possivelmente o dinheiro que viesse a ser, que viesse a sobrar do poder legislativo para ser devolvido ao poder executivo. Sendo certo que tem uma outra coisa também, quando as coisas não funcionam muito bem entre legislativo e executivo, o legislativo acaba fazendo lá uma série de despesas para acabar com o dinheiro e devolver o mínimo possível ao poder executivo. Infelizmente, essa é a possibilidade e isso é o que acontece, infelizmente, no nosso país, e Petrópolis, a bem da verdade, não é diferente. A gente sabe que não é diferente, né? Infelizmente é assim. Muito bem, meus amigos, eu imagino que no programa de hoje você ficou meio zangado comigo, porque eu coloquei aqui números que são assustadores, mas que são verdadeiros. E o que é mais importante é que, além dos números que eu coloquei umas outras coisas que não estão nos números e que nos colocam numa posição de muito maior dificuldade. E é por isso que eu digo a vocês que eu imagino e espero que a gente comece realmente nas eleições municipais do ano que vem a fazer um outro tipo de trabalho que capacite cada município deste nosso imenso Brasil a sair do vermelho e começar a dizer aos estados que eles também precisam sair do vermelho, né? Que daqui, depois de 2020, em 2022, nós teremos eleições federais e estaduais.
vamos eleger governadores, nós vamos eleger presidente da República, governadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais. E aí, tomara que a gente comece realmente a modificar tudo isso. Que, a bem da verdade, pensar-se que nós vamos ter uma modificação agora nos primeiros 6 meses do ano que vem, gente, nenhuma chance. Por enquanto, não há chance da gente imaginar que vai ter grandes modificações por aí. Em todo caso, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu quero agradecer a você, meu caro telespectador, porque me aturou e me ouviu até agora. E fico na esperança de que na próxima semana, de novo, você tenha a condição de, mais uma vez, me ouvir. Me ouvir porque eu venho trazendo matérias muito importantes para o nosso interesse. Nosso de quem? Do povo. E eu não sou, veja bem, até ontem eu dizia isso e torno a repetir hoje. Eu não sou candidato a nenhum cargo eletivo, mas não quero que me passem recibo de idiota, não é? E eu não quero, porque não sou idiota, eu não quero também que essa idiotia seja encaminhada para toda a população de um país, porque eu sei também que aqui, falando para Petrópolis, por incrível que pareça, nós também estamos falando para o Brasil e até para o mundo através do Facebook. A você, meu caro telespectador, muito obrigado por tudo que você me ouviu e me aturou, né? Na certeza de que na próxima segunda-feira trarei até nós um outro assunto de fundamental importância para nós podermos caminhar em função da carta de alforria do brasileiro e do povo brasileiro e do país Brasil. Um grande abraço, até segunda-feira, às 19h30, se Deus quiser.